Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador. Estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo, ora conosco, ao Deus da vida, ao Senhor, nosso Rei, ao nosso Redentor. Oremos, ó Jesus, vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Nesse mesmo dia, dois dos discípulos iam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e conversavam entre si sobre tudo o que acontecera. Enquanto conversavam e discutiam, acercou-se deles o próprio Jesus e pôs-se com eles a caminho. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecerem. Disse-lhes ele: Que palavras são estas que trocais entre vós enquanto andais? Pararam entristecidos, e um deles, de nome Cleófas, respondeu: Tu és o único forasteiro em Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. Perguntou-lhes ele: Que foi? Responderam-lhe: O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Como os príncipes, os sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem libertasse Israel, mas com tudo isto, já lá vai o terceiro dia desde que se deram estas coisas. Verdade é que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram perturbados porque foram ao sepulcro de madrugada e, não lhe achando o corpo, vieram dizer que lhes apareceram uns anjos que afirmavam que ele vivia. Então uns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres haviam dito, mas a ele não o viram. Jesus disse-lhes então: Ó homens sem inteligência e lentos de espírito, em crer em tudo quanto os profetas anunciaram. Não tinham Messias de sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e seguindo por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras tudo o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, fez menção de seguir para diante. Os outros, porém, insistiam com ele, dizendo: Fica conosco, Senhor, pois anoitece, vai caindo e o dia já está no ocaso. Entrou para ficar com eles, e quando se pôs à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção, e depois de o partir entregou-lhe. Abriram-se-lhes os olhos, reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um ao outro: Não estava o nosso coração a arder cá dentro, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os seus companheiros, que lhes disseram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como Jesus se lhes dera a conhecer ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoe-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, neste lindo e profundo Evangelho, durante esta oitava de Páscoa, os relatos do Evangelho que vamos ouvindo, dos diferentes Evangelhos. Ontem ouvíamos São João, hoje ouvimos São Lucas,
é exatamente a narração daquilo que foi a experiência dos apóstolos com Jesus ressuscitado. E a experiência da ressurreição é a experiência que marca profundamente a vida cristã, o nosso caminho, o nosso itinerário enquanto homens e mulheres de fé. A ressurreição marca decisivamente aquilo que é o itinerário da fé cristã. A ressurreição vem dar um impulso, uma vida nova aos apóstolos que andavam cabisbaixos, decepcionados, desorientados. A ressurreição de Jesus vem então animar o coração destes homens e mulheres, confirmando tudo aquilo que a Escritura anunciar a seu respeito, tudo aquilo que a Escritura anunciar a respeito do Messias que vinha para salvar a humanidade. Olhando para esse texto, vários elementos podemos aqui refletir. Primeiro, estes dois homens não perceberam aquilo que aconteceu em Jerusalém, embora tivessem conhecimento da morte, da ressurreição, embora tivessem seguido o Senhor, embora tivessem colocado as suas expectativas e pensamentos e sentimentos no Senhor, mas contudo estes homens não perceberam. E, portanto, a incompreensão do mistério de Deus faz muitas vezes com que o homem se afaste do Senhor. E quando falo da incompreensão ou da compreensão do mistério de Deus, não pretendo dizer que nós devemos aferrar, ou seja, compreender na totalidade aquilo que o Senhor nos revela. Nós vamos compreendendo, isto é um processo dinâmico, esta relação dialógica com o Deus da vida. Mas a verdade é que estes homens, ao mesmo tempo que não percebem, abandonam o centro de gravidade. Ou seja, o que é que eu pretendo dizer? Há um núcleo, pensemos, e o núcleo é aquele centro de gravidade, de atração, que atrai. E estes homens separam-se do grupo. E aqui tem uma ideia, vale a pena recordar aquela ideia de que uma brasa separada das outras brasas apaga muito mais rápido do que a brasa no seu conjunto, né? No conjunto das outras brasas. Portanto, aquilo que o Senhor nos quer revelar através dessa leitura é que a experiência com Jesus ressuscitado deve ser vivida dentro da comunidade eclesial. Ou seja, esta comunidade que é fiel aos ensinamentos do Senhor. Portanto, não uma comunidade fundada segundo os critérios humanos, segundo o parecer de alguém, mas uma comunidade fundada no Evangelho, na Palavra do Senhor, na tradição da Igreja, no magistério sempre da Igreja. Portanto, é esta comunidade. E esta comunidade é que vai orientar o batizado, o cristão, o sacerdote, o bispo, o papa, que vai orientar, ou seja, essa tradição da Igreja de sempre. Olhando ainda para esta figura, estes homens voltam, não conseguem ver além de si porque estão mergulhados num sofrimento e numa tristeza atroz. E, portanto, não conseguem reconhecer Jesus. Mas há um dado fundamental para reconhecermos Jesus, é a fé. Portanto, a fé é aquilo que ilumina e dá clarividência, claridade, a capacidade de conhecermos e discernirmos quem é Jesus. Portanto, eles que vão caminhando e não reconhecem. Fala-se das Escrituras. Eles conviveram com Jesus, mas não o reconhecem. Portanto, é algo quase que incompreensível. Mas é incompreensível também a realidade dos homens de não acreditarem em Jesus, de não acreditarem em Deus. Estes dois homens são reflexo do mundo inteiro que não confia e não reconhece Jesus. Mas dá-se aqui uma mudança de paradigma. Olha como, e se fizermos aqui uma leitura psicológica destes dois homens, eles estão numa tristeza profunda, numa angústia profunda, ancorados no seu passado, não conseguem olhar para frente, para o futuro. Mas depois de descobrirem Jesus ao partir do pão, eles são outros. Portanto, a Eucaristia, vivida com fé, desperta no batizado esta capacidade de viver com esperança, de viver com alegria, de viver com ânimo, de viver com todo o entusiasmo. Meu irmão e minha irmã, que nesta 8ª de Páscoa a ressurreição de Jesus possa despertar em si esta esperança,
esta alegria, esta fortaleza e esta fé que é inquebrantável e que leva o cristão a viver cada vez mais feliz à maneira de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.